talvez seja difícil para nós imaginar o que era efetivamente a opereta, porque é uma opereta de qualquer modo, nesta altura, em França, que de qualquer modo é aí que é o foco. Porque nós temos tendência a ver só Offenbach e depois não temos mais nada. Nesta altura a opereta até já teria evoluído um bocadinho, não é uma questão de ser melhor ou pior, mas tinha passado para outra coisa, em que um facto, um histórico conhecido era tomado como base para fazer uma opereta onde se misturava uma história de amor pelo meio e de resto era só criticar a sociedade, criticar a atual situação como pretexto, portanto, os anacronismos apareciam, a libertinagem sexual também, era absolutamente isto que se passava. Nós não temos muito conhecimento hoje em dia das operetas que seriam, digamos, a inspiração direta do Augusto Machado para escrever isto. Mais conhecida talvez fosse La Fille de Madame Angot de Lecoq, que nós praticamente não conhecemos, mas era muito este ambiente. Portanto, isto é absolutamente o que era. Acho que convém sempre pensarmos que era um grupo... Para nós é mais fácil pensar que era um grupo que circulava à volta dessa de Queiroz. Não estou a dizer que isto fosse totalmente verdade, mas eram, todos faziam parte desse grupo de amigos. E essa de Queiroz considerava a opereta uma das armas mais importantes de crítica social e política e, portanto, havia uma ideia de fazer uma opereta para Portugal, porque fazia-se bastante opereta, mas era sempre, obviamente, opereta, sobretudo Offenbach, traduzido, mais do que outra coisa. É aí que vem esta Maria da Fonte. Coisa absolutamente óbvia, estamos naquilo que é a linguagem da opereta. Mas talvez me tenha surpreendido quando comecei a trabalhar a peça, porque ela curiosamente tem um lado que esperamos, o couplet típico Offenbach, com os diversos matizes que pode ter, mas é absolutamente o que é típico. Temos um lado sentimental que também poderia estar, mas talvez seja uma surpresa o lado heroico. Há aqui, com certeza motivado pelo próprio tema. Somos os valetes vamos ver depois, a segunda também. Somos mais vendidos já de 2000, mas a terceira começa a claudicar, ok? Também ela de influência francesa e italiana, mas mais de outro género, que seria a Grand Opéra e outras coisas do género, alguns exemplos de Verdi. Portanto, é aí que vamos buscar. E isso faz uma partitura um bocadinho, como é que eu ia dizer, que surpreende, porque não é sempre aquilo que nós estamos à espera. Cada número traz-nos uma pequenina cor que não estaríamos à espera. E também uma preocupação de fazer música que soasse a Minho, que soasse a Portugal. Portanto, aquilo que os franceses chamavam de couleur locale era uma coisa obrigatória de fazer uns números que situassem o auditor para o país que estavam a ouvir e a ver. O problema sempre que se põe cada vez que se vai buscar uma partitura que não é feita durante muito tempo. Porque nós temos, quer se queira, quer não, e hoje em dia, sobretudo, temos uma espécie de imagem auditiva do que são as coisas. Se nós formos buscar as óperas todas de repertório, nós sabemos a que é que elas soam. Se nós formos buscar uma ópera menos conhecida, não sei, de Donizetti ou de Gounod, em todo o caso conhecemos algumas obras para saber o que é. Claro que no caso do Augusto Machado não é a primeira coisa que se faz, eu sobretudo não é a primeira coisa que estou a fazer, mas em todo o caso não há uma tradição, não se sabe como é que é. Portanto, um dos grandes desafios é estar absolutamente aberto a criar, digamos, um som que tem de ser o som que pede. Para isso uma pessoa serve-se daquilo que conhece de outros lados. Enquanto vocês estão nesta história dos escolhices, a orquestra vai tocar, que vai ser o tema depois da valsa a seguir que eles vão cantar, baixinho para... Eles vão dizer vai um pezinho de dança e não sei o que, se não houvesse música. Portanto, mas vai ser uma coisa soft. Uma boa parte do trabalho foi ir tocando e dizendo isto precisa de quê? Aqui deve ser como é que é o andamento, mesmo que não esteja escrito o que é que eu devo fazer aqui. Portanto, não ter de maneira nenhuma, museologia é uma ideia muito má quando se está a fazer música. Portanto, isso é um desafio. Depois há desafios mais técnicos mesmo, porque havia que recuperar a partitura, e fui eu que o fiz.
e por muito que tivessem 3 manuscritos na Biblioteca Nacional, são sempre coisas que põem alguns problemas de base. Não vamos estar agora aqui a falar nesses problemas técnicos que acho que não interessam neste caso a ninguém. E claro que depois há o problema que é propriamente como dar vida a uma opereta, que é um bocadinho diferente do que como dar vida a uma ópera. É absolutamente necessário atualizar a linguagem da opereta. Tanto quanto às vezes na ópera não serve absolutamente nada estar a fazer a Traviata em Jeans ou a Carmen em vez de ser em Espanha para se passar no Polo Norte, pouco interessa, isso não clarifica nada a história. A opereta é um espetáculo que foi sempre feito para aquela altura. E se não a enquadramos hoje, automaticamente não percebemos as graças, porque são graças, inclusive, políticas e sociais que funcionam. Por exemplo, a certa altura fala-se de promoção política. Curiosamente, essa graça ainda hoje funciona, porque o padre diz só São Bento é que me vale. Ainda hoje é São Bento que lhe pode valer, porque já era o Parlamento, já era esse. Portanto, quer dizer, essa funciona, mas há muitas que poderiam não funcionar. Como ainda por cima havia o problema da partitura só existir, mesmo a parte que era música com o texto, mas a parte que era cantada, e não aparecer o texto do Gervásio Lobato que unia as cenas, tinha de se fazer qualquer coisa, e foi, quanto a mim, um trabalho admirável do Ricardo Neves Neves de dar forma a essa história e produzir um texto que ainda por cima nos aproximasse disto, com todo o absurdo e disparate que uma opereta tem de obrigatoriedade, que ninguém esteja à espera de que vai ver um espetáculo muito sério, mas se estiverem com atenção ouvem tudo. As leis do Costa Cabral que motivaram a Revolução, o ano em que ela foi, quer dizer, está lá tudo. Pode estar de uma maneira nada doutoral e nada expectável, mas quem estiver a ouvir, o diálogo não é feito por acaso.